No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Você tá pronto para dar um up na sua saúde? Na Academia Up, temos tudo que você precisa para atingir os seus objetivos. Na Academia Up, você encontra profissionais qualificados e dedicados a cuidar das suas necessidades, seja para perder peso, ganhar massa muscular ou melhorar a qualidade de vida. Venha conhecer um ambiente motivador com equipamentos modernos e um time que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Não perca tempo, comece hoje mesmo a transformação que você merece e dê um up na sua saúde. Fala pessoal, sejam bem-vindos à Academia Up. Funcionamos de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 da noite, não fechamos por almoço, e dias de sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Vem dar um up na sua saúde. Dê um up na sua saúde, treino forte me faz bem, com força, foco e fé. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio. O Manticast recebe hoje, nesse Dia da Mulher, né? A gente costuma ter quase uma tradição no nosso segundo ano, ter episódios especiais no período do mês da mulher, trazendo só mulheres para a gente poder valorizar, né, esse ser que sem ele nós não somos nada, né? Então, hoje estou recebendo a psicóloga Stephanie Dias. Eu acho que eu até conheço um pouco já um pouco sobre ela, né? Para a gente falar um pouco sobre acompanhamento psicológico, né? Para promoção do bem-estar e também das nossas emoções, né? Que é algo que muitas pessoas não se cuidam e a gente precisa se cuidar um pouco mais. Stephanie, muito obrigado por ter aceito vir bater um bate-papo com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Uma honra estar aqui no Manticast, poder trazer mais sobre saúde mental, né? Ainda mais numa data tão especial como o Dia da Mulher. Para quem não sabe, Stephanie, minha prima, né? A gente se conhece um pouquinho, né? Stephanie, primeiramente eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Sempre quando a gente traz aqui os nossos convidados, a gente gosta de apresentar para quem nos acompanha também, né? Para conhecer um pouco. Gostaria que você falasse um pouco sobre você. Eu sou Itajubens, né, com terras em Brasópolis. Só de família, né, porque propriedade a gente não tem, não. Morei 10 anos em Poços de Caldas, que foi onde eu fiz a minha graduação em psicologia, né. Eu me apaixonei pela psicologia, eu acho que ali no ensino médio, fazendo aula de filosofia, sociologia. E eu lembro certinho que foi quando a minha irmã precisou tirar um tempo para cuidar do filho dela. E a gente tem um sobrinho que é deficiente. E ele frequentava a PAI, né? E acompanhando a PAI, eu falei assim, nossa, cara, eu acho que eu quero fazer isso. Porque, tipo assim, o processo do cuidado me instiga. Tipo, entender o que tá acontecendo, por que tá daquela forma, o que pode ser feito, tem como alguma coisa ser feita. E o trabalho lá dentro, eu via tão incrível, eu vi a evolução do meu sobrinho, assim, tão bacana, que eu falei assim, nossa, eu quero fazer parte disso também. Tanto que hoje em dia eu trabalho na PAI. Tem alguns meses, né, eu entrei no ano passado, que eu vim embora de Poços para Itajubá de novo, né, mais ou menos, né? Tô em Piranguinho, meio fico caminho ali. em Itajubá, Piranguinho, e trabalhando lá na PAI agora, acompanhando o processo que antes eu via de fora, como um familiar, né? Agora eu vejo do lado de dentro como um profissional. E a PAI tem um trabalho. A PAI de Itajubá, se não me engano, acho que é uma das maiores da região, se Eu não acredito que sim. for até a maior, né? E o trabalho que eles fazem é incrível, né? Sim, eu sou suspeita. Mas eu já tive dos dois lados, né? Tanto do lado do familiar, quanto agora do profissional. E, eu só tenho elogios para tecer lá, tanto os profissionais como a estrutura que tem. Porque Itajubá é uma cidade pequena, né? Então, tipo assim, a gente é interior do interior do interior. Uhum. E a estrutura que eles têm, os profissionais que eles têm, de um gabarito que não tem como comprovar. Eu tenho muito orgulho, assim, dos meus colegas, sabe? Porque
A gente até todo ano, né, início de ano, a gente faz a devolutiva com os familiares, né, de tipo, o que teve de evolução, o que não teve. E eu fiquei mais como espectadora, porque como faz pouco tempo que eu entrei, eu tinha pouca coisa para devolver. Mas quando eu tinha que a gente trabalha com equipe multidisciplinar, né? Então, às vezes eu faço trabalho com psicopedagogo, às vezes eu faço trabalho com fisioterapeuta, e a gente vendo o pai, a mãe, na verdade, mais a mãe. Então, acho que é até interessante trazer esse tema para cá no Dia da Mulher, né? Porque geralmente é muito mais a mãe que fica a cargo dessa função. E elas trazendo assim, nossa, meu filho quando entrou aqui não falava, não andava, não fazia, agora meu filho tá falando, tá fazendo tal coisa, tal, sou muito grata pela pai, porque se não fosse por ela, eu não teria condição de trazer toda esse suporte para ele, né? Então, tipo assim, hoje em dia a gente trabalha com deficiência intelectual, autismo, tudo dentro desse espectro. E é muito bacana, eu empolgo de falar da PAI, porque o trabalho é sensacional. Eu acho interessante falar justamente dessa questão da atipicidade. Eu tive aqui a oportunidade de entrevistar o Luan, que trabalha lá na PAI, Sim. o pessoal daqui também de Brasópolis, da Abrace, que também faz esse trabalho de acompanhamento. O Dr. Guilherme também esteve aqui, nós falamos sobre esses assuntos, e era um assunto que eu queria explorar muito, que é sobre esse lado, né, da atipicidade, porque a gente acompanha, às vezes, muito de fora e vê as coisas acontecendo. O próprio autismo é algo que hoje em dia se fala muito, mas a gente acaba não vendo, de fato, outro problema, que é as dificuldades das mães, né, dos familiares, Sim. porque, assim, é muito, muito fácil para quem está de longe falar, não, mas isso é assim que resolve, é do outro jeito que resolve, porque assim, o brasileiro, o ser humano... É só você falar isso pro teu filho, que teu filho faz, é só você deixar de fazer isso. Sim. Não, ele tem seletividade alimentar, mas deixa ele sem comer, Sim. que ele vai comer na hora que ele sentir fome. Tipo assim, a criança atípica, ela não é assim, se ela tem a seletividade alimentar, você não dá a comida para ela, a específica ali, né, ela vai passar fome, porque ela não vai comer nenhuma outra coisa. Então, o que pode acontecer é você traumatizar essa criança e ela ir reduzindo mais ainda a questão da alimentação dela, né? Isso é um exemplo prático que acontece com as mães e os familiares, né? E as pessoas ao redor, elas não conseguem entender essa tipicidade, Sim. né? Tipo, é atípico, ela não é uma criança típica, que você vai lá, você conversa com ela, você explica e ela faz conforme tá ali regido pela sociedade. Não, tipo, o mundo dela é diferente, o autismo, ele é um transtorno neurodivergente, né? O que é um transtorno neurodivergente? O cérebro dessa criança, ele foi modelado de uma forma diferente. Então, não tem como a gente pedir para ela seguir um padrão, porque ela não é um padrão. Ela é a padrão. Ela é fora do padrão. Então, você tem que ter uma forma de criar fora do padrão. Não dá para você seguir o mesmo método de uma criança que não é neurodivergente. E assim, aproveitando que a gente está no Dia da Mulher, eu queria tratar esse assunto também das mulheres, porque a gente sabe os desafios que a mulher encontra, né? Cada ser humano tem o seu ponto, que às vezes é o X ou Y ali que te afeta de alguma forma, e a gente, o ser humano em si, muitos têm dificuldade de procurar ajuda, né? Homem, principalmente, é uma coisa que é uma dificuldade de se procurar ajuda, seja para ir no médico, seja... o físico, como a gente estava falando agora há pouco, né? É até mais fácil, o cara vai numa academia e tal, mas... O homem, ele tem muita dificuldade de procurar ajuda, seja ela qual for, né? Mas a mulher também tem algumas dificuldades, principalmente quando se trata do emocional, né? Para se procurar ali uma ajuda profissional. Como que você vê hoje, você como essa profissional que presta essa ajuda, né? Sim. Como que você vê hoje esse acompanhamento, assim? Assim, as mulheres procuram bem mais do que os homens, né? Parece que elas identificam algo que não tá bacana e elas já tendem a buscar, né? Não são todas, obviamente, mas elas têm uma tendência maior ao cuidado. Eu acredito pela forma como a sociedade foi modelada, né? Que a mulher é sempre do cuidado e o homem sempre é aquela questão do prover, da força. Então, acaba tendo que, eu acho que a gente é criado já pensando de sempre cuidar. Então, acho que quando
entra nessa questão, a mulher tem uma facilidade maior de buscar ajuda, né? Então, tipo assim, quem cuida precisa de cuidado. Sim. Então, acho que na hora que ela entra naquele ponto de quem cuida precisa de cuidado, ela pensa, opa, eu tenho que me cuidar. Eu acho que é uma coisa que o homem não tem. Porque desde pequenininho é tipo assim, não, te vira aí. Se vira aí, você é homem. Chora não, se vira aí. Então, pro homem é mais difícil, porque eu vou falar que eu tô doente, eu não posso falar que eu tô doente, porque vão falar que eu tô frágil. Uhum. Então, isso já fere ali o ego do homem. Ai, vou procurar psicólogo? Não posso sentir emoções assim, né? Eu posso sentir raiva, eu posso sentir felicidade, qualquer outra coisa. Não, tristeza, não, isso aí não é coisa de homem. Então, entra nesse aspecto cultural, né, da sociedade de sempre trazer o homem como um elo mais forte e a mulher como um elo mais frágil. Então, acho que é por isso que a gente tende a buscar mais ajuda no acompanhamento, né? As mulheres, eu percebo, assim, que elas aceitam muito mais. Então, eu vejo que o processo das mulheres, por mais que os homens sejam mais práticos, as mulheres, elas caminham mais rápido dentro do processo terapêutico, né? Pelo menos no meu consultório eu vejo isso. Eu não sei se é uma realidade em todos. Os homens, eu percebo, assim, que Uma a certa gente trava, né? tem algumas travas, eles demoram mais para criar um vínculo, mas também eu percebo, assim, que o homem, quando ele cria o vínculo, é um negócio, assim, que é, tipo, parece que bate um estalo e ele progride também muito rápido. Eu acho que é mais uma questão de criar o vínculo. Então, a mulher, ela cria um vínculo, eu percebo que cria um vínculo muito mais rápido, mas o processo dela é demorado na evolução. Agora, o do homem, às vezes eu percebo que ele tem um processo devagar ali no início de criar o vínculo, criar a confiança com o terapeuta, mas depois que ele cria a confiança, parece que ele, tipo assim, não, acho que dá pra pisar aqui, eu vou. Aí parece que ele tem Uma ele evolução salta, mais... isso. É isso que eu percebo de diferença. Mas eu acho que o homem, a diferença do homem para a mulher nesse ponto é que a mulher, ela, quando ela procura ajuda, ela se deixa, né? Ela se Ela se permite. permite. O homem, por mais que, assim, quando ele procura, pelo menos assim, no meu ver, parece que Alguém mandou. alguém mandou. É algo meio que Sim, assim, sim, tá alguém indo mandou. porque é a necessidade extrema. Lógico, alguns vão, Não entendem, gostou até hoje né? nenhum. Todos foram. Mas É a assim, mulher que mandou, o namorado que tem mandou, muito disso, namorado, né? mãe, faculdade, trabalho. Falou assim: não, meu trabalho falou que se eu não fizer terapia. E é impressionante, né? Porque assim, o que a gente tava falando, se você não tem de fato um acompanhamento para cuidar do seu emocional, tudo pode desandar, né? Sim, sim. Tanto que hoje em dia é muito comum burnout, né? Porque, tipo assim, tem uma romantização muito grande acerca do trabalho. Então, tipo assim, eu não sou muito fã de coach, me cancele. Não ligo. Mas, assim, eles entram numa abordagem muito de, não, você tem que trabalhar 24 horas por dia, você tem que fazer tal coisa, você sempre tem que estar em movimento, e não é bem assim. A gente precisa ter momentos de descanso. Então, a maioria das pessoas que chegam no meu consultório, eu percebo que elas estão num desgaste muito grande, porque elas ficam nessa Essa loucurada neura, de, né? não, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso mostrar que eu tenho e tal, e se eu não for assim, eu não sou bem sucedido, e ela acaba se perdendo do objetivo principal dela. Então, ela entra em burnout, porque o estresse é tão grande que ela se perde dentro daquilo, né, que é todo aquele estresse gerado. E às vezes é difícil de retornar pro ponto inicial, né, de antes do burnout. Algumas pessoas demoram muito para perceber que estão em burnout. São tantas camadas, né? Eu tinha uma professora que falava assim que o ser humano é como uma cebola, é cheia de camadas. E realmente, é tipo assim, são muitas camadas, é muito complexo. E essa questão do burnout, ele tá muito, muito, muito evidente nos últimos tempos com essa questão de superprodução. Você tem que ser super produtivo para você ser útil na sociedade. E não é bem assim. Você precisa... O que eu vejo, assim, né? Você precisa ser funcional. O que é ser funcional? Depende. Cada um
tem uma Sim. função. A sociedade, ela funciona como um grande relógio. Então, ele tem várias engrenagens. Cada um fazendo o teu papel, o relógio funciona. Então, a gente não precisa entrar em pânico, em desespero, de, ai, meu Deus, calma. Se você seguir ali o teu objetivo, a tua meta, tirar os tempos de descanso, entender que isso é um processo normal, você consegue chegar no teu objetivo sem ficar maluco, sem, né, ter um É infarto aí verdade, jovem. sim. Mas eu acho que um ponto também, acho que nesses últimos anos, eu acho que as pessoas elas têm se cobrado muito e acho que também muito por conta dessa informatização que a gente vive hoje, né? A gente tem tanta tecnologia, tanta informação, é tanta coisa que parece que você precisa produzir muito em pouco tempo e tem que ser muito bem feito. E você Sim, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue produzir muito bem feito num tempo reduzido, né? sim, Basicamente você sim. vira um robô e aí é onde Exatamente, que entra nesse quase como parafuso, né? exatamente. A tecnologia, ela solucionou muitas questões pra gente. Então, tipo assim, aquele contato que, né, a gente não lembra dessa época, a gente é muito jovem, mas que tinha que ligar, mandar carta, esperar chegar. Então, tinha todo esse processo, né? Então, tipo, a gente lidava muito com a frustração da espera. Então, você namorava à distância com uma pessoa porque ela foi fazer intercâmbio do outro lado do país ou em outro país, né? E você tinha que esperar uma carta chegar. Então, a carta chegava. Aí depois você respondia essa carta. Aí até ela chegar no destino. E era demorado mesmo para lugares pertos. Então, tipo assim, as nossas famílias, né? Então, a nossa família aqui de Brasópolis, mas tem muita gente que tá em São Paulo. Sim. Então, até mandar a carta para lá, a carta voltar. Então, esse período de espera, de frustração, a gente perdeu com a tecnologia. Então, hoje em dia, como tudo é muito rápido, a gente não tem paciência de esperar uma mensagem do Uhum. WhatsApp. Então, tipo assim, a pessoa demora um pouquinho, você já, tipo, vou ligar, vou não sei o quê. Aí você vê a galera romantizando na internet, que eu acho até engraçado, né? Que quando tinha MSN, que a pessoa demorava pra responder, você tremia a tela. Você, eu quero tremer a tela da pessoa pra ela me dar atenção. Sim. Então, tipo assim, a gente fica o tempo todo querendo atenção de alguma forma e monitorando tudo o tempo todo. Então, a gente tá numa era de hipervigilância. Então, a gente tá hipervigilante o tempo todo. Então, eu acho que a gente nunca viu um momento de tantos quadros, assim, de transtornos, de ansiedade, depressão. É... Ah, o burnout mesmo que a gente estava comentando. Ah, são tantas coisas que acabam desenrolando nisso que fica até difícil, assim, a gente enumerar, né? A gente ia ficar Uhum. aqui o dia inteiro conversando sobre isso. E eu acho que também um outro ponto que ocorreu ao longo desse período, assim, nesses últimos anos, também acho que a pandemia também trouxe muito essa questão, né? Sim, Absolutamente do nada, você precisava ficar na sua casa, preso, sem o contato, por mais que tinha ali o contato, e eu acho que as redes sociais ajudou por um lado, mas também ao mesmo tempo sim. atrapalhou muito, né? Você ficar, o pessoal trabalhando em casa, e aí você tinha que resolver tudo em casa, mas aí você tá preso num mundo que você não sabe se ele vai acabar, se ele Vai vai implodir. seguir, né? Eu acho que isso também trouxe uma pressão muito forte, até eu cheguei a trazer isso aqui nas outras conversas, é, sobre, assim, me parece, aí é uma percepção minha, posso estar errado, de que, por exemplo, o próprio transtorno do espectro autista apareceu muito mais na pandemia, e eu acredito que por conta dessa proximidade dos pais com os filhos, e aí pôde notar essa diferença e as coisas foram aparecendo mais, né? Não só Sim, isso, mas outras situações, né, foram surgindo e isso ganhou mais notoriedade na mídia, muito por conta assim, você ficou mais em casa e muita família, infelizmente, acontece isso da família, deixa o filho lá não na esquece, escola ou... tablet, celular, escola, eh, famílias que algumas famílias trabalham muito, então mal tem tempo de ficar com a criança, né, então, tipo assim, o tempo que tem às vezes é ali no jantar, Sim, é a hora que vê, ou na hora de despedir ou no final de ou no semana, no final de semana. máximo, né? E mesmo assim, tá todo mundo tão bitolado, assim, com a questão de trabalho e estresse que acaba eu
é ruim, mas acaba negligenciando o cuidado, né? Tanto com eles quanto com os filhos. Então, a pandemia, ela fez a gente ver o que estava na nossa cara. Que era, tipo assim, a gente estava junto e a gente não estava junto. A gente Quase estava... com abandono junto, né? Tá Sim, junto, mas não tá. sim. A gente estava junto e não estava junto, porque não conversa, não comunica, sai junto, mas está no celular. Então, a pandemia deu uma evidenciada nessas coisas das relações. Sobre o aumento, eu acredito que seja porque viralizou plataformas, né? Então, TikTok. O TikTok, ele fez um cabum, né? O TikTok chamava Music. Só tinha gente alternativa. Nunca participei do Musical, tá, gente? Nunca vi essas coisas. Brincadeira. Eu vejo todas as redes sociais que eu posso acompanhar possível, mesmo que sejam redes sociais, assim, de pessoas mais jovens. Acho que eu consigo melhorar o meu repertório de pacientes, porque é uma diversidade maior de contato, então a gente consegue sair da bolha. Porque, querendo ou não, todo mundo vive numa bolha social, né? Então, tipo assim, eu tenho um mundinho, você tem o seu mundinho, e a gente fica preso ali dentro. Quando a gente se permite a ter acesso a outros mundos, a gente começa a desconstruir coisas que vinha dessa nossa bolha. Então, a cabeça faz assim, né? Ela se abre. E eu acho muito bom para minha profissão esse contato. Então, surge uma rede social nova, eu tendo a migrar para ela, sem deixar as outras principais, né? Para eu ir observando ali, tipo, os comportamentos de como a sociedade está agindo como um todo. Então, o TikTok, na pandemia, ele deu um boom. E esse boom foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, né? Porque a gente vive hoje em dia na guerra da informação. Então, a gente tem a IA, que cria cenários e coisas perfeitamente. Então, você, dependendo da pessoa, ela não consegue ter um olhar de diferenciar o que é real e o que não é real. Tem a questão das informações, que tá ali disponível o tempo todo. Você digita uma palavra, o Google te manda. O IA, você digita ali, a IA te dá um relatório completo. E muitas vezes não são informações fidedignas, né? Informações científicas comprovadas. E as pessoas saem divulgando isso de qualquer forma porque ninguém é obrigado a saber. Essa que é a verdade, né? Os profissionais sabem, mas a gente tem uma limitação. Então, assim, dentro da psicologia, a gente tem todo mundo fala muito de psicologia clínica, mas a gente tem um leque tão grande dentro da nossa profissão que é impossível a gente saber de todos os conteúdos, né? A gente sabe de alguns por cima, mas a gente tem que focar num tema específico, porque senão a gente não consegue atender às demandas que o nosso paciente precisa, né? Então, o TikTok, ele começou a fervilhar na cabeça das pessoas, né? Então, problema de saúde mental aqui, não sei o que e tal. Eu via muita coisa sobre bipolaridade, borderline. Então, os temas que eu vi mais pipocar no TikTok na época da pandemia, né? Borderline, bipolaridade, transtorno da personalidade narcisista, psicopatia, né? Casos criminais, assim, explodiram. Você vê tudo quanto é tipo de canal falando sobre isso. A questão do autismo e a questão do TDAH. O que eu percebo hoje em dia, trabalhando dentro da PAI, que é um lugar assim que tem acesso a muitos autistas, né? É que o autismo ele é subdiagnosticado. Por quê? Porque o autismo hoje, ele tem um nível de suporte 1, 2 e 3, né? Então, ele é um espectro muito grande. E é isso que ninguém fala. E as pessoas estão acostumadas a imaginar um autismo daqueles de filme, daqueles que eram retratados em hospital psiquiátrico, que é aquela coisa extrema. Então, é a criança que é agressiva, é a criança não verbal, é a criança que se bate no outro, não consegue se expressar. Quando ela vê uma pessoa funcional, que dá conta de fazer um monte de coisa, ela fala assim, não, mas você não é autista. Você é estranho, mas você não é autista. Aí você fala, não, mas eu tive diagnóstico. Não. Eu conheço, meu vizinho é autista e você não é. Você tá conversando comigo. Autismo tem problema de socialização. Tá, mas ele é um aspecto muito grande. Então, tipo assim, a questão dos transtornos é aonde está o prejuízo daquele transtorno. E é apenas isso que a gente tem que lidar. É aonde está o prejuízo do transtorno. O autismo
tem muito autista que consegue levar uma qualidade de vida ok. E você não percebe, passa muito despercebido mesmo. Tanto que tem muitos pais que têm uma resistência de identificar o autismo no filho, né? Porque ele fala assim, mas eu faço isso desde criança. Fala, pai, conta pra mim como é que você era quando era criança. Aí você vai conversando com o pai, você pega o histórico do pai, você fala assim, pai, eu acho que você devia fazer uma avaliação. Aí ele descobre o diagnóstico, né? E de repente ele vê, poxa, eu sou autista. E passou despercebido. Por quê? Porque ele não é aquele clássico. Sim. Né? O autista não verbal, ele consegue ter características que suprem algumas coisas da sociedade, mas o sofrimento dele, o prejuízo que o autismo gera, tá ali. Então, é muito amplo e complexo. Então, eu acho que o autismo ele é subdiagnosticado. Eu acho que dos anos para frente a gente vai perceber que tem muito, muito mais autistas do que a gente imagina. E eu acredito que com as pessoas pesquisando mais, a gente vai conseguir também ter uma rede de suporte melhor para as pessoas autistas. E também para as mães atípicas, né? Que é uma questão que a gente estava conversando, né? Que é muito difícil ser uma mãe atípica. Então, o mundo da mulher já é difícil. A gente já sofre pressão de vários ângulos. Aí, de repente, o teu filho tem uma neurodivergência. Seja lá um TDAH, um autismo, uma deficiência intelectual, tudo isso gera uma pressão muito maior, que é igual a gente falou bem no comecinho, né? Ah, mas faz isso que funciona, faz tal coisa que funciona, porque todo mundo tá olhando para a criança padrão da sociedade. Ela não tem ideia de como que uma criança atípica funciona. E a vida dessa mãe, ela modifica inteirinha. Então, às vezes chega muita mãe para conversar com a gente, que a mãe tá assim no limite do limite. E muitas vezes são mães solos. Não tem o que fazer. Tipo assim, não tem pra onde ela correr. Ou é ela pra cuidar daquela criança, ou é ela. Não tem quem cuide, né? Então, na PAI, a gente sempre fala com eles, mãe, tá fazendo acompanhamento, é importante fazer acompanhamento psicológico. Porque quem cuida precisa ser cuidado, o teu filho precisa disso, se você não fizer o teu acompanhamento, vai ser difícil também. Infelizmente, a gente não consegue atender as mães da forma como a gente gostaria, porque é voltado mais para a criança, né, para o adolescente, para o usuário principal, mas a gente tenta ali criar uma rede de apoio para eles, né, tipo, conheço o psicólogo X, tenta ir em tal lugar, se é uma família que não tem condição, o sistema de saúde tem, é mais difícil, mas entra na fila. Itajubá, antes tinha só a faculdade da FEP, né, que tinha psicologia, mas agora, se eu não me engano, a faculdade de medicina está ofertando psicologia, e a FACESM abriu o curso também, então eu acho que vai expandir os atendimentos sociais, né? Porque quando você cria um curso de psicologia, você precisa criar uma clínica para os alunos fazerem o estágio. Então, eu acho que isso vai melhorar bastante, pelo menos para a nossa região, né? O acesso à terapia, que infelizmente é algo que é importante, mas ao mesmo tempo é um investimento caro. Porque não é barato o processo terapêutico, né? E tem muita gente que não tem acesso e precisa muito. Então, imagina uma mãe atípica. Geralmente, o que ela tem de renda é o LOAS, que é ali o salário mínimo que é ofertado para a criança. E ela tem que, às vezes, pagar aluguel, cuidar dos remédios da criança, cuidar da saúde da criança, cuidar dela, cuidar da casa, cuidar de tudo. E ainda cuidar dela. Então, tipo assim, para onde que ela vai? Ela vai para o sistema de saúde. Aí o sistema de saúde tem uma fila gigantesca. Ela vai para outros lugares também, tá entupido, porque tá todo mundo procurando de alguma forma acesso, né? E infelizmente, quem tem acesso são as camadas mais altas, né? Então, a população maior, a gente sabe que não tem a condição de estar bancando esse tipo de tratamento. E eu acho que vários pontos aqui que eu acho interessante também que a gente poderia tratar, por exemplo, essa questão que você falou agora há pouco. A sociedade em si, ela ainda vive muito por conta do nosso histórico, digamos assim, né? De achar que tudo
é resolvido, às vezes, no tapa ou no jeito mais grosseiro de se Sim, tratar, e vive ainda nessa uma bolha ali de um tratamento que não, a gente já sabe que historicamente não é funcional, né? Que é o jeito muito severo ali de se tratar. Hoje está mudando muito isso. Acho que a sim, gente sim. tem muito a evoluir ainda, mas acho que a gente já evoluiu bastante. E outro ponto, acho que justamente isso da questão da mulher em si, né? A mulher em si, ela já tem uma sobrecarga muito grande, né, da sociedade, porque a mulher, independentemente do ponto em que ela está, se ela está trabalhando, já vivendo sua vida independente, ou se ela está dentro de uma família no qual, além de ter uma carga de independência ali do trabalho dela, ainda tem que cuidar da família, né? E aí, se tem uma criança, uma- já tem essa atipicidade para se cuidar, a carga é gigantesca, né, sobre ela, né? Então, Sim. acho que assim, se não tiver esse acompanhamento, em algum momento ela vai pirar mesmo, não tem condições de se manter, né? E acontece muito, 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 muito. É negligenciado, né? Eu acho que tinha que ser assim. Tinha que vir já o pacote, entendeu? Você teve o diagnóstico, você já tem assistência para o filho e para a mãe, ou para o cuidador, né? Que não aconteça de ter pais incríveis, porque, tipo assim, tem pais fenomenais na paz, tanto quanto mães, né? Mas, infelizmente, A maioria são só sobra as para a mãe, mães. sim. E essa questão do cuidado, eu acho que tinha que vir no pacote de assistencial, sabe? Tipo, não, para mãe atípica tem a prioridade de fila, nesse sentido de atendimento psicológico, médico, porque é caro. Não é barato você fazer o suporte e a rede de apoio para essa criança, né? Que é atípica, que é neurodivergente. Então, você imagina assim, já é caro para a criação dessa criança. Imagina o por trás disso. Uhum. Porque nem sempre é um filho só. Então, tipo assim, tem paciente lá que a gente tem 2, 3, 4 irmãos. Então, tipo, mais a mãe, mais o pai. Às vezes essa pessoa mora a mãe, a mãe da mãe, né? A avó da criança, a criança e mais 3 crianças. Então, é muita coisa para uma pessoa só demandar. E é uma carga triplicada, né? Então, tipo assim, igual você falou, né? Tem a pessoa que tá ali independente, tem a pessoa que já tem um lar diferente, né? Uma configuração familiar diferente. Então, ela é mãe, tem um esposo, tem a criança, tem outro filho e tem o trabalho. Então, ela tem o serviço do trabalho, ela tem o serviço da família, ela tem o serviço da casa, ela tem o serviço dela própria, que é cuidar dela, né? E tem o serviço do relacionamento. Que é uma coisa que eu acho que a gente nunca põe, assim, na disposição. Quando a gente vai pensar, a gente só pensa assim: "Ah, a gente gasta o tempo trabalhando em casa". Tá, mas o que abrange isso? Tá, o trabalho, você vai lá e trabalha. Quando você volta para casa, você tem você para cuidar, você tem, se você é casado, né, com alguém, você tem o teu cônjuge para cuidar, você tem os teus filhos, se tem filhos. Se você tem cachorro, mais os cachorros. Então, tudo isso demanda energia da gente, né, da energia do cognitivo. E uma coisa que as pessoas não falam é que o pensar cansa muito. Então, eu estava até uma vez conversando com um paciente, né? A gente ouve muito aquela frase assim: ah, filho, estuda, porque pegar na caneta é mais leve do que pegar na enxada. Depois que eu fui para psicologia e depois de atender no consultório, eu percebi que é mais leve você empunhar uma enxada do que a caneta. Por quê? Porque o pensar, ele também desgasta o teu físico. Só que ele desgasta num nível muito maior. Por quê? Porque ele tá aqui e aqui ele não para. A enxada não, você vai lá, capina um lote, acabou. Ficou ali. Agora, se você, por exemplo, é empreendedor, né? O empreendedor, ele não para de pensar um segundo. Se 24 horas por dia ali, 24 né? horas por dia é a renda da família dele. Se ele é uma pessoa que tem ali funcionários, a cabeça dele é aí que não para. Por quê? Porque aquele negócio sustenta ele e a família dele
e as famílias dos funcionários dele. Então, e isso é como se fosse um polvo com vários tentáculos, né? Porque, tipo assim, vai desmembrando. Porque você tem um negócio aqui. Então, o teu negócio gera renda, gera serviço. Então, o primeiro é você, tem os seus funcionários, ok. Aí tem a mercadoria que você compra, seja para algo que você produz ou seja para algo que você vende, né? Que você é o vendedor final, acho que chama. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Ou não. E então, tipo assim, se você compra o produto de alguém, você tá gerando emprego e renda em outro lugar. Então, e isso vai gerar renda em outro lugar que produz em outro lugar. Então, são diversos tentáculos, né? Então, a cabeça do empreendedor não para um segundo. Do empresário e tal. É muito mais ator. Pesado, né? Pesado, Mais pesado. pesado, né? Do que outras áreas. Então, nem sempre a caneta é mais leve que a enxada. E assim, como que você vê hoje, assim, logicamente, o período que você estava estudando ali também, os profissionais com o qual você tinha contato ali, seja estágio, professores, também você deve ter verificado isso. De lá para cá, você tem visto que as pessoas, elas procuram mais terapia, procuram mais psicólogo, ou ainda segue meio que um padrão não muito diferente de quando você começou? Procura bem mais. Eu vejo procurando bem mais. Me admira bastante. Eu não achava que ia ter tanta procura assim como tem. O pessoal falava, mas a gente ficava assim, será? Né? Que a gente ficava com o pé meio atrás. Mas procura bastante. Eu vejo principalmente as novas gerações procurando atendimento. Muito, muito, muito. De tipo, se ao contrário, tipo, antes os pais viam um adolescente estranho e procurava, quando tem mais informação, obviamente, procurava atendimento para o filho, né? Hoje em dia não, hoje em dia o pai chega e fala assim: "Nossa, meu filho não tem nada, mas ele tá pedindo para fazer terapia porque ele fala que a cabeça dele tá XYZ". Então, você vê o adolescente, às vezes a criança que tem acesso à informação, já pedindo, Pesquisando, né? solicitando, de tipo assim, não, eu quero ir na terapia, eu quero fazer terapia para poder entender isso. E o pai, às vezes, fica até meio resistente de procurar essa ajuda, porque ele fala assim, nossa, mas meu filho é normal, não tô vendo nada demais. Então, aumentou bastante, sim. Eu acho que uma coisa assim que é voltando à questão da sociedade, né? Sim. As nossas geração, né, dos nossos pais, dos nossos avós, havia isso. Lógico que há muitas pessoas mais velhas que ainda têm essa visão, não, realmente precisa ser. Mas eu acho Sim. que é muito poucas pessoas. Eu acho que assim, Sim. a grande maioria das gerações mais antigas, e até da minha geração mesmo, aí, que eu tenho 20 e poucos anos, na faixa dos 40 anos, que tem ainda uma certa dificuldade de se procurar a ajuda, seja ela qual for, não só da psicologia, mas seja ela qual for, meio que por conta de uma resistência mesmo, né? De falar, não preciso, eu resolvo a minha vida. Isso aqui é frescura, ou aquilo ali é falta disso ou falta daquilo, e a gente resolve. E essa nova geração, eu tenho percebido que realmente, para tudo, ela tá um passo bem mais à frente que a gente, ela procura Sim. mais ajuda em todas as áreas possíveis e necessárias. Ela hoje em dia é mais independente nesse sentido, de vou procurar ajuda e vou resolver isso aqui porque eu preciso, né? Sim, sim, tem essa, assim, é bem absurda essa diferença. Mas por que isso acontece? Antigamente, tinha muitas questões dos manicômios, hospitais psiquiátricos, né? Então, você tinha um filho que tinha um transtorno, ou você tinha um filho que era um filho problema, né? A sociedade não precisa ver, põe lá. Então, tudo que era fora do padrão era colocado em hospital psiquiátrico. A reforma psiquiátrica, se eu não me engano, meus professores vão me matar se eu errar isso. Eu acho que a Lei Delgado é de 2001, se eu não me engano. Então, é muito recente a reforma psiquiátrica no Brasil, né? Em outros lugares começaram um pouco antes, mas né, a realidade nossa no Brasil é de 2001. Então, assim, Pouco tempo. muito recente.
né? Então, essa cultura de achar que aquilo que é fora do padrão a gente só isola, não, tá fora do padrão, exclui. Isso tem defeito. Então, é sempre visto como um defeito, não é visto como uma característica. Então, eu estava até conversando com um psiquiatra lá de Itajubá, muito bom, por sinal, ele chama Dr. Aide. Ele fala assim que o autismo ou os outros transtornos, né, da neurodivergência, é uma característica que a gente tem. Então, assim, o nosso cérebro nasceu assim. Então, a gente é assim, né? Por mais que a gente seja diferente das outras pessoas da sociedade, é uma característica, não é um defeito. E se é uma característica, a gente pode usá-la a nosso favor. Então, muita coisa que as pessoas não falam, né? A gente estava até conversando, eu estava conversando com um grupo de amigos que tem autismo, e eles falando assim, eu sou autista, e eu estava dando aula, e uma professora falou que fulano não é autista porque ele não tem deficiência intelectual. Eu falo, mas desde quando só deficiência intelectual acontece no autismo? Tem a superdotação também. E tem autista que é normal, tipo assim, não tem nem superdotação, nem deficiência intelectual, não tem nenhum dos extremos, né? Então, assim, igual a gente estava falando, é um espectro. Dentro do espectro tem várias características. Então, na onde que está o prejuízo dentro desse espectro para aquela pessoa? Então, tem muitos tipos de autistas e muitos tipos de prejuízos que podem causar dentro desse espectro. E é isso que a gente tem que trabalhar. É o que está gerando de prejuízo. Na verdade, dentro do consultório, o que a gente trabalha é isso. Em qualquer outro transtorno, qualquer outra demanda, aonde está o prejuízo na vida da pessoa. Então, se está tendo prejuízo, é ali que a gente vai trabalhar, né? Para a pessoa conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então, voltando para o autismo, tem muito dessa questão, né? Do preconceito por achar que, não, mas é assim assado por coisas antigas, né? A questão das pessoas mais velhas terem dificuldade de aceitar o tratamento. É porque eles assemelham aos manicômios, aos hospitais psiquiátricos. Então, se eu vou no psicólogo, se eu vou no psiquiatra, eu tô doido. Eu não sou doido. Eu não sou maluco. Por que eu tenho que fazer terapia? É doido que faz maluco, é doido que vai no psiquiatra, é doido que toma remédio pra cabeça. Então, o que eu percebo das gerações anteriores, né? As mais... Porque a gente é muito novo, a gente é geração... Que geração que é? Nem sei, mas nem conheço as gerações mais. A gente nasceu depois do ano 2000, né? Tem 24 anos. Aí, então, tipo assim, a galera ali mais antiga, né, tem essa questão do preconceito por assemelhar sempre ao maluco, ao doido. Então, pra ela, tipo assim, impossível. Não. Eu consigo resolver. Não, eu só perdi a minha esposa. Eu não preciso de terapia. Luto, frescura. A própria depressão, né? Depressão? Não, depressão é falta de Deus. Entendeu? Você não tá indo na igreja direito, você não tá rezando direito, não tá orando direito. É frescura. É frescura. As pessoas inventam várias coisas pra respaldar uma coisa que é simples e ao mesmo tempo não é tão simples de resolver, né? Então, tipo assim, você fazendo terapia, você consegue ter um suporte ali pra você conseguir lidar com aquela situação. E eles têm uma dificuldade. Por quê? Eu acho, assim, que as pessoas mais antigas, elas são muito do concreto. Então, eu percebo que elas têm uma dificuldade muito grande com o abstrato. Tanto que pessoas que dominam parte abstrata, você vê que elas são destaques de algumas épocas, né? Então, tipo assim, Albert Einstein. Por mais que ele tivesse um QI incrível, tudo que ele trouxe pra gente, tudo que ele estudou, se você for pensar abstrato, começou no abstrato. Não começou no prático. Começou num pensamento dele de tipo assim, poxa, isso com isso, lé com cré, né? Vai dar isso. Aí depois ele vai tentar provar, depois ele vai tentar investigar. E mesmo assim, tem muitas coisas dele que ainda não foi provada. Mas tá aí e vem outros físicos teóricos tentando provar sobre isso, né? Mas tá onde? Tá no campo do abstrato ainda. Então, eu percebo que as gerações mais antigas têm essa dificuldade. Então, para eles tem que ser o concreto.
Se tá no concreto, eles enxergam. Se não tá no concreto, eles não enxergam. Então, assim, trabalhar o dia inteiro com a enxada é pesado. Por quê? Porque eu vejo, cansa o meu corpo. Eu tenho a ação de capinar um lote, então isso me cansa. Ah, não, você trabalha o dia inteiro sentado, você cansou com o quê? Tá no ar-condicionado, na frente do computador, que cansaço que é, ué, é só pensar. Então, é daí que vem o preconceito também, de pensar que é frescura. Por quê? Porque tá no campo do abstrato para essa pessoa. Ela não consegue entender Enxergar aquilo. isso, porque a dor, ela não é visível. Tipo, não é como você trabalhar um dia inteiro debaixo do sol, que você fica vermelho, você sente dor muscular, tal. Não que transtornos também não possam gerar dores musculares, mas é uma coisa assim que você consegue ver a consequência. Então, tipo, eu olho no meu dia, eu sei que eu estou com dor porque eu capinei um lote. É diferente de eu trabalhei o dia inteiro na frente do computador e eu estou morrendo de dor, eu não dou conta de tomar meu banho hoje. Porque eu tô exausto. Então, para a pessoa que tá ali no campo do concreto, ela vai olhar para aquilo e vai falar assim: ah, não, mas você não fez nada. Eu trabalho no ar-condicionado, sentado na frente do computador. Duvido que se você fosse capinar uma roça, você ia aguentar. Então, existe essa comparação. E é essa comparação que acaba gerando o preconceito, que acaba gerando a confusão, unido com a questão do ser doido, né? Se eu buscar ajuda, é coisa de doido, coisa de maluco. Une uma coisa com a outra e acaba criando essa resistência. A gente chama de rigidez cognitiva, né? Que é um pensamento rígido. Ele não consegue sair daquele campo. É um preconceito quase que no cerne do ser humano, né? De Sim. ter até uma avaliação que a pessoa faz de fato, aquilo que a gente estava falando, não, é isso e acabou, né? Não tem Sim. uma segunda opinião, não existe uma segunda opinião, né? Uhum. Eu já vi amigos falar isso, de um amigo falar pro outro assim, não, a pessoa fala que eu acho que eu tô com depressão, porque eu tô sentindo isso. Depressão isso aí não existe, é frescura. A gente tem muito isso, Todo né? mundo hoje tem depressão. Ou Todo mundo tem ou ansiedade. normaliza, né? Não, isso aí é comum, pô, Sim. toma um negócio aí que passa, sabe? Uma coisa É muito... porque é diferente, né? Então, tipo assim, a depressão, nesse ponto específico, que é uma coisa assim que eu acho que sobressai muito mais que a ansiedade e outros transtornos, né? Quando as pessoas percebem que tem algo de fato. A depressão nada mais é um corpo assim que ele não aguenta mais. Ele não tem energia, tipo assim, ele não tem energia para tomar banho, ele não tem energia para fazer o básico. Mas antes dele chegar no nível de não fazer o básico, ele já estava deixando de fazer outras coisas. Então você vê que essa pessoa ela já tá mais cansada, ela já tá deixando de fazer outras coisas do dia a dia. Ela gostava de jogar futebol. Aí, de repente, é tipo assim: "Ah, eu ia toda quinta, agora eu vou uma quinta sim, uma quinta não". Aí, de repente, ela começa a ir uma vez no mês. Aí, de repente, ela não vai mais. E ela vai criando desculpas pra respaldar o porquê ela não tá fazendo mais aquelas coisas que ela gosta. E assim ela vai evoluindo dentro do quadro depressivo, os sintomas, né? Parando de fazer as coisas. Mas o primeiro é deixar de fazer coisas que gosta. E esse é um sinal de alerta. Se você começa a perceber que você tá deixando de fazer coisas que você gosta, já acende o sinal vermelho. Que tem alguma coisa errada. Porque não é normal você deixar de gostar de algo que você gosta. A não ser que você trocou por outra coisa, por outro gosto. Mas se você não gosta de fazer mais nada, tem alguma coisa estranha. Aí a pessoa, de repente, ela só tá fazendo tudo aquilo que é obrigatório. Então, eu vou trabalhar porque eu preciso do dinheiro para me alimentar, para pagar minha casa, para fazer tal coisa. Você vê que ela não encaixa mais nada, assim, de lazer na vida dela, de alegria, de saudável. Uhum. Você vê que ela vai eliminando aquelas coisas. Aí você vai vendo, o conteúdo dela começa a reduzir, ela começa a ficar mais calada. Tem até uns momentos, assim, mais eufóricos de conversa, mas ela... E ninguém percebe ao redor. As pessoas falam assim, aconteceu tal coisa, delega a outros acontecimentos em volta e não percebe os detalhes.
Porque são nos detalhes do dia a dia que vai acontecendo o estresse. E a gente precisa ter momentos intercalados. Então, assim, é estranho que eu vou falar, mas o estresse, ele é necessário. Ele movimenta a gente. Mas a gente precisa de momentos de relaxamento e descanso. Então, a gente tem que intercalar. Então, momentos de estresse com momentos de descanso. Momentos de estresse, momentos de descanso. Eu falo muito com meus pacientes que estudam para a faculdade, né? Então, tipo assim, o mais famoso é medicina, né? Ah, quero entrar na Federal de Medicina. Ai, fulano falou que estudou 5 anos, demorou 5 anos para passar. E dizia que estudava o dia inteiro. Aí eu falo para ele, eu falo assim, é por isso que ele não passou. De primeira. Como assim? Mas ele estudou o dia inteiro. Eu falei, exatamente. Ele tirava tempo para a família dele? Ele tirava tempo para fazer alguma coisa que ele gostava? Não, o foco dele era estudo. Então, ele gera estresse, 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 estresse. Ele vai fazer essa prova estressado. Ele pode ter todo o conteúdo na cabeça dele, ele tá ali tudo esquematizado, vai chegar na hora da prova, ele vai travar. Porque o estresse é tão grande, a expectativa é tão grande de passar, porque ele ficou muito tempo ali reprimindo tudo para poder fazer aquilo, né? Que, tipo, eu preciso passar. Não A passa mais pressão nada na cabeça aumenta, né? dele. A pressão aumenta. Não passa mais nada na cabeça dele na hora da prova. Por quê? Porque o que eu preciso é passar. Eu estudei o ano inteiro, eu deixei de fazer coisas o ano inteiro para passar nessa prova. Então, eu preciso passar na prova. Ao invés dele evocar as memórias do que ele estudou, a única coisa que ele evoca é preocupação. Aí vem um grande branco na cabeça, a pessoa erra um tanto de coisa e fica mais maluca e fala assim: nossa, eu tenho que estudar o dobro. Uhum. Em vez dela entender que ela precisa intercalar os tempos de estudo com descanso para ela ter uma qualidade maior, para ela absorver o conteúdo e para ela conseguir evocar aquele conteúdo na hora da prova. Então, assim, o estresse, ele é bom, né? Porque ele faz a gente ficar mais resistente, ele faz a gente evoluir em muitos aspectos, mas a gente precisa ser intercalado, o estresse com o descanso, o relaxamento. Esse equilíbrio. Para tudo você tem equilíbrio, né? Senão Sim. você não consegue fazer Harmonia. na harmonia, né? E Exatamente. assim, hoje, a gente voltando àquela questão até da questão da depressão, eu vejo que é outro ponto também que hoje se fala mais, é mais evidente, a gente tem até casos de famosos, né, que um dia tirou uma foto sorrindo, feliz, e no outro dia cometeu suicídio, e Sim. assim, tem esses casos que às vezes são mais fortes, e muitos casos que a gente não vê falar porque são pessoas anônimas. Mas eu lembro de há pouco tempo atrás, dados de aumento de suicídios, né? Até pouco tempo atrás tinha tido um grande salto, um grande aumento, né? Segundo dados do Ministério da Saúde. Como eu acho que, como você bem disse, assim, às vezes é muito difícil descobrir porque a pessoa está do seu lado e algumas coisas você acaba não vendo. Mas como entender ou conseguir ver ali no seu amigo, no seu familiar, algum sinal que te traga isso e faça com que a gente possa ajudar essa pessoa? É bem difícil. Tipo, porque a gente tem a maioria de nós, né? A gente tem uma tendência a criar um padrão na cabeça. Então, um padrão que é visto na TV, em outros lugares, são sempre os extremos. Sendo que são pequenas coisas no dia a dia. Então, começar a perceber se essa pessoa tá se isolando muito. Se tá ali. Era uma pessoa assim que falava bastante e de repente ela não fala mais. Ela reduziu bastante as falas. Igual o exemplo do futebol que eu falei, né? A pessoa costumava fazer coisas que ela gostava muito e de repente ela começou a reduzir isso. E você vê junto um aumento de estresse, né? Você vê a redução de coisas que ela gosta de fazer e um aumento do estresse. Então, a maioria dos transtornos e a maioria das questões que acontece com a gente tá sempre dentro disso. Você vê reduzir aquilo que a pessoa gosta e aumentar as coisas que a pessoa é obrigada a fazer ou não gosta de fazer por algum motivo e E sempre uma desculpa, precisa, né? né? E tem desculpa. Você vai ver, não. Então, tipo assim, é bom perguntar, você parou de fazer tal coisa? Mas por que você parou de fazer tal coisa? Aí a pessoa vai
vai te explicar, né? E como é do nosso convívio, a gente consegue perceber se a pessoa tá Sim. dando uma desculpa ou se de fato é aquilo, né? Que às vezes é uma coisa assim que você só não sente mais a vontade de fazer. Às vezes é uma coisa que não encaixa mais com quem você é. Mas você vê que a pessoa migra para uma outra atividade prazerosa, né? Quando a pessoa tá em depressão, ela não migra para outra atividade prazerosa. Você vê Só que foge. ela só foge. E algumas pessoas ficam mais quietas e algumas pessoas ficam mais poliqueixosas. Então, elas reclamam mais, tendem a ver mais o negativo da vida. Então, tem muito essa questão do negativo. Então, você vê que a pessoa não consegue ver o futuro. Ela vê muito o passado e experiências traumáticas, frustrações que ela não consegue resolver, e o futuro fica distante, é como se o futuro não existisse. E quando ele existe, é sempre de uma forma negativa. Então, não vou fazer isso não, porque não vai dar em nada mesmo. Deixa quieto. Não vou fazer tal coisa, porque não dá resultado mesmo. Então você vê que ela sempre ela vai puxando para um olhar negativo da questão, sabe? Aí você vai unindo uma coisa com a outra, né? Você vê um isolamento, ou você vê muita queixa, tudo tá ruim. Tudo tá ruim, nada tá bom. Entrou dentro de casa, a luz tá muito forte, a comida tá muito sem sal, mas aí no dia que tá com sal, entendeu? Ela reclama de tudo, de coisa pequena, de coisa grande, e sempre levando para um lado negativo. Você vê que é uma pessoa que não consegue sair daquilo. E às vezes a gente acha que a pessoa tá bem, porque, tipo assim, ela tá sorrindo na foto, mas há 2 minutos ela tava conversando de tal coisa divertida. Mas você vê que quando ela volta pra ela, Muda a realidade. muda a realidade, é sempre uma coisa negativa. Quando ela tá falando o outro, ou está conversando com o outro de outros aspectos, ela floresce. Mas aí quando ela traz pra ela, o negócio, tipo, parece que rebaixa, sabe? Vai ficando negativo, vai ficando uma coisa mais pesada. Eu acho que é mais ou menos por aí que dá pra identificar, sabe? Mas mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que elas mascaram muito Uhum. sentimento e comportamento, e só quem tá convivendo dentro de casa mesmo, que às vezes vai perceber em detalhes sutis. Eu acho que um outro ponto também que acaba sendo meio que normalizado também é o automatismo das coisas, né? A gente vive num mundo hoje muito do automático, né? A pessoa acorda cedo, toma um café, trabalha, volta para casa, deita, dorme e outro dia faz a mesma coisa e vira aquele círculo vicioso, e aí acaba entrando às vezes numa situação que nem ela percebe também, né? Sim, sim. O automatismo é totalmente prejudicial para tudo. Porque você deixa de gerar conexões novas, né? O teu cérebro, ele é muito inteligente e ele é muito sacana, porque ele é muito preguiçoso ao mesmo tempo. Então, ele gosta da estimulação, ele gosta da criatividade, mas ao mesmo tempo ele gosta muito de economizar energia. Então, se ele olha assim, ele fala assim, isso aqui não vai me dar uma recompensa rápida. Ela vai me dar uma recompensa daqui 5 anos, não quero. Aí ele cria uma resistência. Aí ele olha pra uma coisa assim que é mais perto, né? Então ele olha e fala assim, eu acho que isso aqui vai me gerar dopamina, eu quero. Mesmo que seja barato, eu quero. E algumas pessoas ficam presas nesse ciclo vicioso de obedecer o cérebro, As né? facilidades, As né? facilidades do cérebro. Porque, tipo assim, você ter um dia automático, pro teu cérebro é ótimo, você economiza muita energia, entendeu? Todo dia eu levanto, coloco a mesma camisa preta, a mesma calça jeans, o mesmo tênis, eu saio para trabalhar, eu vou pela mesma rua, eu vou pelo mesmo lugar, eu cumprimento as mesmas pessoas, eu chego no meu trabalho, eu sento no mesmo lugar, eu faço a mesma coisa, eu volto para casa, eu faço a mesma coisa e pá, 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 pá. E todo dia é aquela mesma coisa. Então, pro cérebro, ele não tem nada de novo para ele pensar. Só que ao mesmo tempo ele vai ficar te atormentando porque ele quer estímulo, Uhum. né? Porque lembra, ele é sacana. Ele é inteligente, sacana e preguiçoso. Então a gente tem que criar essas novas conexões para gerar mesmo um equilíbrio, sabe? Entre essas ações.
Porque tem a questão que é bom você ter uma rotina, né? Para você ter uma certa estabilidade. Mas é importante você ter algumas coisas que oscilam no seu dia para gerar novas conexões e gerar estímulos diferentes para você não ficar parado. Porque qual que é o prejuízo disso? Se você vai automatizando tudo, você vai enrijecendo o teu pensamento. Então, você vai ficando mais rígido, você vai gerando mais rigidez cognitiva. E a gente tem uma tendência muito grande a gerar rigidez cognitiva. Porque, tecnicamente, para o cérebro é mais fácil, né? Só que para o convívio da gente é prejudicial. E para o cérebro também, por mais que seja uma economia de energia. Porque ele para. Ele só para de criar coisas novas. E o nosso cérebro, ele é incrível. Ele tem um potencial, assim, absurdo de criação. Então, se a gente estimula ele a fazer e gerar novas conexões, a gente Só tem a ganhar só tem a né? ganhar, exatamente. Só que a gente tem que quebrar a barreira da rigidez, né? Que é da preguiça do nosso cérebro. Que muita gente gosta da preguicinha, né? Ah, né? A zona de conforto, ela é muito boa, Muito entendeu? boa. Tinha uma professora que eu achava legal, ela falava assim, a zona de conforto é igual uma merda quentinha, entendeu? É ruim, mas tá quentinho. Ruim, mas é bom, né? E assim, quais os principais desafios que você encontra assim, no seu dia a dia como psicóloga? Porque assim, imagino que são os mais variados possíveis, né? Que você Sim. trabalha desde, como a gente tá falando, assim, de um cara que tá indo ali, mas não quer estar ali, não quer falar do seu problema, como uma pessoa que tá ali para se abrir e outra pessoa que tá ali, mas não sabe de fato, ela quer ajuda, mas não sabe de fato por quê. Quais são os principais desafios, assim, para poder, primeiro, quebrar uma barreira, né? E Sim. depois tratar de fato da pessoa. Ah, tem bastante barreira. Que é a barreira principal. A gente tem a rigidez, né? De estar dentro de um padrão. Então, você tá a vida inteira ali naquele mesmo padrão. Quebrar aquele padrão é muito difícil. Então, a gente falou da automatização, né? Os comportamentos nossos são automatizados e padronizados. Então, eu atendo dentro da teoria cognitivo-comportamental, né? Então, a gente trabalha com um comportamento. Há outras teorias que trabalham com outros focos, né? A nossa, a gente já trabalha ali o comportamento cognitivo. Então, a gente cria padrões. Quebrar padrões é difícil. Então, uma forma de ver isso é ver como a sociedade funciona. Então, tipo, há quantos anos acabou a escravidão no Brasil e o quanto a gente ainda sofre com os resquícios da escravidão. Por quê? Porque foi um padrão de anos que a gente rompeu alguns laços, mas que a gente ainda sofre algumas consequências devido àquele padrão que foi feito por muito tempo. Aí você passa pra tua cabeça, pro teu dia a dia. É a mesma coisa. Então, a vida inteira você fez daquela forma. Só que, de repente, você percebe um dia que aquela forma como você faz, ela mais te prejudica, ela mais te traz prejuízo do que benefício. E você mudar aquilo é difícil. Porque você olhar pra você, olhar pra dentro de você e você ver que você tá fazendo mal pra você. Essa desconstrução É essa desconstrução. Então, há pessoas que conseguem ver muito rápido na terapia. Então, tipo assim, você vai trazendo acompanhamento, ela consegue ver. Há outras pessoas que ela tem resistência em ver, que é aquele ponto em específico que está trazendo prejuízo para a vida dela. Tanto um quanto o outro, o processo é difícil. Porque você reconhecer que tá errado aquilo, tá, ok, você reconheceu. E agora? O que eu onde que eu faço com vou, né? isso? O que eu faço com isso? Aí você tá lá na terapia, né? Teu psicólogo fala, faz isso, faz tal coisa, pensa assim, pensa assado, tenta tal coisa. Aí a pessoa tá. Aí na próxima sessão, e aí, você conseguiu fazer a atividade tal? Geralmente. Foi muito difícil. Não, mas era só pôr no papel, você não conseguiu.
Não! Hum. Aí você vai de novo, aí você tenta outra estratégia, até você conseguir adaptar uma estratégia que seja para aquela pessoa. Porque por mais que seja o mesmo transtorno, vamos supor, eu trabalho só com ansiedade, só transtorno de ansiedade. Mas cada pessoa tem um histórico de vida diferente. Então tem um porquê do como. Então, o porquê do como ela gerou aquele transtorno de ansiedade. Então, não tem como eu tratar a Maria e o João da mesma forma. Porque o jeito que a Maria desenvolveu o transtorno de ansiedade é totalmente diferente do jeito que o João fez o transtorno de ansiedade. E eu preciso adaptar para a situação dele, para que ele consiga ver onde está o prejuízo e consiga modelar os comportamentos dele, para ele não ter mais aquela questão no dia a dia dele, e ele conseguir ter uma qualidade de vida. Porque alguns transtornos, eles não têm cura, né? É amplamente dito isso, né? Eles não têm cura. O que você vai fazendo é um manejo. Então, ele é como se ele fosse ficando inativo. É igual o vulcão, né? Tem muitos vulcões que estão inativos, mas a lava tá correndo lá embaixo. Ele não tá mais em erupção, mas tá ali embaixo, né? A mesma questão é um transtorno mental. A gente consegue, alguns deles, né? Não todos, alguns a gente consegue só... como é que eu vou explicar? Adaptar ali, Adaptar né? algumas coisas, né? Agora, tipo, ansiedade, uma depressão, em alguns casos, você consegue inativar muitos sintomas para que a pessoa tenha menor sofrimento possível. Então, é mais uma questão de adaptação. O desafio, eu acredito que esteja na adaptação. Porque o transtorno é o mesmo, mas o conteúdo que gerou o transtorno não é o mesmo. Aí entra a questão de a pessoa ver onde está o prejuízo, dar conta de lidar com aquele prejuízo, e o processo de você conseguir a redução desses sintomas que é o doloroso. Porque é difícil de ver, é difícil de executar a modificação do comportamento e é muito difícil porque a gente tem recaída. Então, meio que fere o ego da gente, sabe? Tipo assim, nossa, eu tava indo tão bem, aí de repente eu tive uma crise terrível. Então, essa parte, geralmente, para o paciente é muito difícil. Então, assim, eu sempre tento mostrar que, tipo, olha, o tratamento é assim, assim, assado, você pode ter recaída, é normal que isso aconteça, mas não desiste do tratamento. Porque, às vezes, a pessoa, quando ela vê que ela tem uma recaída, ela desiste do tratamento. Ela fala assim, não serviu de nada. Uhum. E não, ela teve uma evolução gigantesca até ela chegar naquela recaída. Só que houve algum outro motivo, algum outro conteúdo que engatilhou uma crise maior que, naquele momento, ela não deu conta daquela demanda. Mas que após aquilo, ela vai dar conta dessa demanda, né? Mas o desafio é esse. E eu acho que a ansiedade, se você está trazendo esse ponto da ansiedade, é um tipo de transtorno também que vem aumentando, assim, quase que exponencial o tamanho da evolução que a gente está tendo nas tecnologias e tudo mais, né? Parece que é algo, assim, quase que na mesma velocidade, né? Sim. É por conta dessa informação muito rápida. Lembra que eu falei da frustração? Que antes a gente esperava a carta chegar, a gente tinha a frustração de esperar, de mandar a resposta, de receber a resposta. Então, antes a gente tinha esse período de frustração. A gente Hoje em sabia dia, esperar a mais, gente né? sabia esperar mais, esse que é o ponto, a gente sabia esperar mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente sente uma dificuldade maior de suportar essa espera. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Então, informação é muito rápido. Acontece uma coisa no Japão, em menos de segundos a gente já sabe aqui no Brasil. A gente está tendo informação simultânea, Uhum. né? E não é pela TV, é pela tela do celular, ele tá aqui na minha mão. Eu lembro quando teve o 11 de setembro. Tipo, não era pelo celular, era pela TV. Então, a gente tinha que esperar o jornal. Ou a gente tava assistindo a TV quando começava a musiquinha, né? Tan, 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 que é a música do terror, né? Você via, a perna até tremia, né? O que aconteceu no mundo? Então, você tinha que esperar vir de algum lugar aquela informação. E vinha com certo delay, né? Hoje, com a internet, não. Hoje, com a internet, é instantâneo. Acontece nos Estados Unidos, no mesmo momento, você tá recebendo informação. Acontece no Japão, mesmo tempo, você tá recebendo informação. Então, a gente é bombardeado tudo instantaneamente. E o cérebro, lembra?
Ele é preguiçosinho. Ele é inteligente, sacana e preguiçoso. Então, você alimenta ele disso, entendeu? Então, ele vai deixando de querer esperar. Então, assim, por que eu vou esperar se eu tenho informação muito rápido? Então, ele começa a demandar outra frustração muito maior. Que é de tipo assim, então, se não tá dando certo isso aqui, eu vou migrar pra tal coisa. Se não tá dando certo aquilo outro, eu vou migrar pra tal coisa. Ele não vai suportando a frustração da espera. E aí vai fugindo. Ele vai fugindo. Então, tipo assim, vai gerando ansiedade, né? Você vai ficando sempre naquele hipervigilância. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não me respondeu por quê? Mas ontem ele me respondeu o dia inteiro. Igual, eu acho muito legal adolescente, que adolescente é clássico, né? Então, o namorado, às vezes, saiu pra trabalhar, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, não conseguiu retornar alguma coisa. Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, tá me traindo, tá fazendo tal coisa, ela Cria cria mil coisas. Dentro da TCC, a gente fala de crenças, né? Então, crenças disfuncionais. Então, tem as distorções cognitivas. Então, uma distorção cognitiva muito comum em ansioso é a catastrofização. Nome feio, né? Parece até palavrão. Mas é isso, você sempre tá pensando numa catástrofe iminente. Ela não é a única distorção que aparece na ansiedade, tem muitas outras. Mas essa é uma clássica, assim. Não tem um ansioso que não tenha ela. É porque, tipo assim, sempre vai ser uma catástrofe. O namorado demorou 2 minutos pra responder. Ah, tá me traindo. Tá me traindo. O filho demorou pra chegar, ele tava acostumado a chegar dentro de 30 minutos. 31, não chegou. Ai, meu Deus do céu. Aconteceu alguma coisa com meu filho. Meu filho, nossa, aconteceu alguma coisa com meu filho, uma tragédia na rua, bateu o carro, bateu a moto, o ônibus caiu, morreu. É tipo assim, tudo muito pesado, extremo, né? Então, tipo assim, as pessoas não têm paciência de esperar. Aí passa 32. Ah, mãe, fiquei sem internet. Tá tudo bem, eu tô chegando. Ou o namorado, né? 32. Ai, amor, demorou um pouquinho no trabalho, eu não podia mexer no celular. Aí a pessoa... Então, tipo assim, 1 segundo, se ela tivesse... 1 minuto, né? Se ela tivesse esperado mais, ela teria a informação. Mas como a gente é bombardeado de informação instantânea, fica difícil esperar qualquer coisa. A frustração explode, né? Aí a frustração explode. E assim, para quem, para as pessoas, né, que precisam, obviamente todos nós precisamos, mas precisa de um acompanhamento, precisa de de um apoio, digamos assim, psicológico, mas financeiramente tem essa dificuldade. O que você poderia falar para essa pessoa? Siga aí esse caminho, faça isso. Não tem como. Precisa procurar. Precisa do profissional. Sempre precisa do profissional, né? De fato, tem muitas coisas que a gente consegue amenizar no dia a dia. Então, intercalar momentos de estresse com momentos de descanso. Saber buscar esse equilíbrio, né? É básico. Você conseguir. Ah, Stephanie, mas é muito difícil porque, né, eu trabalho muito e tal. Cara, tira, sei lá, 2 minutos pra você respirar e olhar pro nada. Eu duvido que 2 minutos no teu trabalho você não vai poder fazer isso. Então, principalmente hoje em dia, que o trabalho tá híbrido e tudo mais, né? Vai tomar uma água. Vai no banheiro fazer um xixi ou qualquer outra coisa. Mas, tipo assim, tira um pouco, mas pra você desfocar de tudo e qualquer coisa. Tem muito conteúdo na internet que ajuda com isso, né? Então, tem o Mindfulness, que é voltado para atenção concentrada. Tem meditação, tem coisas de 1 hora, tem coisas de 1 minuto. Então, é muito diversificado o conteúdo. A gente só precisa, tipo, buscar, Achar sabe? o nosso, né? Então, aproveita aí, a IA tá aí sensacional, você escreve lá. Coisas que eu consigo fazer em 1 minuto e consigo relaxar. Acabou, entendeu? Ela vai te trazer. Então, tentar equilibrar isso, né? Momentos de estresse com momentos de lazer. Ficar atento às pessoas ao nosso redor, porque às vezes a pessoa em si não tá conseguindo perceber que não tá no momento bom. Então, ter essa rede de apoio, né? A gente ser rede de apoio para alguém, né? E tem muitas plataformas que oferecem serviços psicológicos por valores mais acessíveis.
Tem profissionais que trabalham com valores sociais, tem as faculdades de psicologia, tem clínicas, então geralmente elas ofertam quantidades de atendimento psicológico com alunos que estão ali para aprender, né? E é muito bom, porque quando a gente está ali na faculdade, a gente está naquela ânsia de aprender tudo, então a gente vira a pessoa até de ponta cabeça para entender o que está acontecendo. E tem o suporte do professor ali sempre, né? Então, tipo assim, é seguro ir nessas clínicas. Por mais que seja difícil tentar pela rede de saúde, que o SUS fornece, graças a Deus o SUS fornece, a gente sabe que a demanda é muito grande para a quantidade de profissionais que tem, mas é uma tentativa, então eu acho assim que toda tentativa é válida. Tentar o SUS, tentar a clínica de psicologia de faculdade, procurar mais sobre o tema na internet ajuda bastante. Em sites confiáveis, obviamente, de profissionais. Tem muitos profissionais fornecendo muito conteúdo bacana na internet. Então, e por esse caminho, né? Até conseguir pagar ou conseguir passar na fila do SUS para o atendimento. Você também atende particular, né? Não só... Sim, atendo particular. Para quem quer conversar com a psicóloga Stephanie Dias, quais são os contatos? Sim, tem o Instagram, né? @StephaniePsico. E no Instagram tem já o meu link do WhatsApp. Então, pode me chamar na DM, pode chamar no WhatsApp. Seja só para conversar ou para marcar uma consulta, a gente está aí à disposição. E antes da gente fechar, para finalizar, qual a mensagem que você deixa para a pessoa? Voltando para falar, assim, acho que todos nós precisamos do acompanhamento, né? Seja só ali para uma conversa mesmo, para entender um pouco mais sobre a gente, quanto para as N situações que a gente vive, né? Qual a mensagem que você deixa para quem nos acompanha agora? Parem de romantizar o trabalho excessivo, pelo amor de Deus. Eu sei que gera trabalho pra mim, mas gera muito sofrimento pra vocês, né? Também. Tenham momentos de descanso, se permitam se divertir, se permitam descansar. Isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. E larga um pouco o celular. Essencial, né? Vai ver o sol, entendeu? Vai ver a lua, vai ver as estrelas, vai ver o passarinho cantando na janela. Distrai um pouco a cabeça fora das telas que você vai ver que a vida vai melhorar. Stephanie, muitíssimo obrigado por ter vindo, ter aceito o convite, vir aqui bater um papo com a gente, foi muito legal. Eu acho importantíssimo o trabalho que você faz, eu acho que assim, o trabalho do psicólogo ele é essencial, principalmente no momento que a gente vive hoje, né? Que a gente falando sobre esse peso que tem da necessidade de tudo muito rápido e esse estresse acaba judiando, digamos assim, né? Do ser humano como um todo, e a gente vive nesse contexto e que vai ser cada vez pior, eu acredito. Infelizmente. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu acho que é muito importante, a gente precisa disso, né? Precisamos de mais profissionais, né? Sim. E desejo sucesso. Obrigada. Antes da gente finalizar, como é o Dia da Mulher, vou te dar um presente. É um livro que eu escrevi. Que bacana! Para quem não conhece, que eu não divulgo muito. O livro que eu escrevi, Você, Meu Pôr do Sol, a gente está falando de sol. São poemas, espero que você goste. É um presente que eu dou para você de Dia das Mulheres, né? Oferecendo também um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que nos acompanham também, porque sem as mulheres nós não somos nada, né? Não são nada. Precisamos muito das mulheres. Então, mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço pelo convite. E volto sempre. Pode deixar. Só chamar. Beleza. E para você que nos acompanhou, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo assim como eu gostei. Voltaremos a falar mais sobre psicologia, sobre o cuidado, né, que nós precisamos, né, com a nossa mente, com a nossa cabeça, não só o corpo, mas a gente precisa entender a gente um pouco mais, né? Sim. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Você tá pronto para dar um up na sua saúde? Na Academia Up temos tudo que você precisa para atingir os seus objetivos. Na Academia Up você encontra profissionais qualificados e dedicados a cuidar das suas necessidades, seja para perder peso, ganhar massa muscular ou melhorar a qualidade de vida.
Venha conhecer um ambiente motivador com equipamentos modernos e um time que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Não perca tempo, comece hoje mesmo a transformação que você merece e dê um up na sua saúde. Fala pessoal, sejam bem-vindos à Academia Up. Funcionamos de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 da noite, não fechamos por almoço, e dias de sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Vem dar um up na sua saúde. Dê um up na sua saúde. Treino forte me faz bem. Com força, foco e fé. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.